Isso. Bom, gente, vamos nós aí para mais uma aula de processo penal. Hoje nós estamos tratando do tema, dando sequência ao tema competência. É a nossa segunda aula acerca do tema competência. Já passamos as noções iniciais, informamos alguns critérios de determinação de competência, falamos de competência em razão da pessoa, falamos de competência em razão da matéria, falamos de competência em razão do lugar de cometimento do delito, e hoje nós vamos falar de alguns outros critérios que determinam a competência, correto? Alguns outros critérios específicos, dando sequência à nossa matéria, enfim. Vou projetar para vocês aí os slides, por favor, sintam-se à vontade para me interromper, para fazer qualquer questionamento, beleza? Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Aí, deixa eu projetar o slide para vocês. Agora sim. Ok, gente, vamos começar do começo. Vamos falar de competência, dando sequência ao nosso tema competência. Como eu disse na aula passada, e é sempre importante ter essa ideia em mente, todos juízes de direito têm jurisdição, exercem a jurisdição, ou seja, eles dizem o direito no caso concreto, eles aplicam a lei no caso concreto. Porém, nem todo juiz tem competência para se manifestar acerca de um determinado fato. Daí porque entende-se que competência é a delimitação da jurisdição. Competência é a delimitação da jurisdição, né? Por meio do estabelecimento, por meio dos critérios previstos em lei, nós fixamos e chegamos à conclusão se determinado juiz pode ou não pode manifestar-se em um dado caso concreto. Competência, portanto, é delimitação de jurisdição. Vamos falar, então, a respeito de outros critérios para determinação de competência. O primeiro deles, critério de competência por domicílio ou residência do réu. Vocês vão ver aqui que eu coloquei os artigos, saltei alguns artigos com o propósito de dar uma lógica no desenvolvimento da matéria, porque, por vezes, o código ele trunca o tema um tiquinho, mas vocês vão ver que os artigos eles são bem claros, bem inteligíveis. Vamos lá, competência pelo domicílio ou residência do réu. Artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 2º. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Mais uma vez, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 2º. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Olha lá, gente.
No que diz, então, no que diz respeito à determinação de competência, que regra temos? A regra primeira, como nós dissemos lá na aula passada, é competência, se não se tratando de detentor de foro que é determinado em razão da pessoa, ou seja, né, não se tratando de autor que possua foro específico por prerrogativa de função, a competência será afirmada pelo local do cometimento do delito, pelo local em que o crime ocorreu, ok? Se este lugar não for conhecido, nós caímos aqui para a regra do processo civil. Vocês lembram lá a regra do processo civil? Não sendo conhecido o lugar, passa-se então o local de cometimento do delito. Nós vamos para a segunda possibilidade, que é a possibilidade de fixação da competência pelo domicílio ou residência do réu. Se nós estivermos falando de um crime de qualquer natureza, um crime de homicídio, um crime de lesão corporal, um crime de estupro, onde não se saiba exatamente onde ocorreu o delito, não se saiba exatamente onde ocorreu o delito, né? Suponhamos que o crime tenha ocorrido, qualquer desses crimes, ele tenha ocorrido no interior de um veículo. O veículo pode estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar em Bocaiúva, poderia estar em Francisco Sá, né? Não sabendo onde ocorreu o delito, como é que nós vamos determinar qual vai ser o critério seguinte para a determinação de competência? Vai ser o local de domicílio ou residência do réu. Vamos saber se ele é residente aqui em Montes Claros, em Bocaiúva ou em Francisco Sá. Vai ser o segundo critério para determinação de competência em razão aí não vai ser em razão do local, mas vai ser em razão da residência ou domicílio do réu, correto? Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á por prevenção. Aqui, quando se fala em domicílio e competência, domicílio e residência, nós temos que ir lá para o processo do direito civil, não é isso? Dentro do conceito de direito civil, dentro dos conceitos estabelecidos pelo direito civil, se a pessoa tiver mais de uma residência, a competência será firmada por prevenção. Vocês já viram no processo civil que vem a ser prevenção, não é? Prevenção é um critério de determinação de competência, onde a competência se firma pelo juiz que primeiro atuar no processo, pelo juiz que primeiro atuar na demanda. Se, então, nós estivermos diante de uma situação em que a pessoa tenha mais de uma residência, se ela tiver mais de uma residência e, em razão desta mais de uma residência, cada qual for em uma comarca distinta, como disse, se uma residência for aqui em Montes Claros e outra residência for em Bocaiúva, são residências em comarcas distintas. A competência será firmada em razão da prevenção. O juiz que primeiro tomar conhecimento do fato, que primeiro atuar na demanda, esse será competente. Correto? Parágrafo 2º, se o réu não tiver residência fixa certa, né, se o réu não tiver residência certa ou foi ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Diante aí da mesmíssima situação, se nós estivermos com a possibilidade de ter sido em Bocaiúva, Montes Claros ou Francisco Sá o cometimento do delito, né? Esse mesmo delito cometido aí no interior do veículo, nós não sabemos de residência da pessoa. A pessoa é um andante, tem residência fixa, né? Como é que é o nome daquele... Tem até um colega meu lá que está falando que vai comprar aquele, depois que se aposentar, tem aquele, parece um caminhãozão, a pessoa monta a residência dele ali dentro.
um nome aí em inglês que eu não me recordo. Então, suponhamos que a pessoa não tenha residência fixa, né? Mora ali no veículo. Neste caso... Motorhome. Pronto, motorhome. O que acontece? Neste caso, a pessoa não tem residência fixa. Ele será firmada a competência pelo juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. E quando se fala em primeiro tomar conhecimento do fato, é o juiz que primeiro manifesta-se na demanda em razão de qualquer provocação. Digo qualquer provocação, seja em função de inquérito policial, seja em função de alguma cautelar apresentada no inquérito policial, né? Cautelar, eu digo, busca e apreensão, quebra de sigilo de qualquer natureza, mandado de prisão, qualquer demanda que for apresentada ao juiz, ou mesmo, se não tiver nenhuma demanda na fase de inquérito, mas for o juiz que primeiro receber a denúncia feita pelo Ministério Público. O juiz que receber, né? O juiz que receber, primeiro receber. Beleza? Parágrafo... todos, permitir todos. Isso. Parágrafo... Nossa, tem luz batendo aqui da janela. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Artigo 75. Espera aí só um pouquinho, gente. One moment. Ai, Jesusinho Cristinho. Vamos lá. Aqui. Agora ficou melhor. A iluminação ali terrível. Artigo 75. Distribuição de competência por distribuição. Determinação de competência por distribuição. Artigo 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Parágrafo único. A distribuição realizada para efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal. Mais uma vez, artigo 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Parágrafo único. A distribuição realizada para efeito de concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer outra diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a ação penal. O que nós temos aqui, gente? Olha só. Quando, numa mesma circunscrição judiciária, numa mesma comarca, igual nós temos aqui em Montes Claros, nós temos aqui duas varas até onde na Justiça Estadual. Na Justiça Federal nós também temos duas varas, são duas varas. Na Justiça Federal nós temos duas varas. Até onde eu tinha contato com a Justiça Estadual, nós também temos duas varas criminais. Nessa circunstância, ocorrendo um delito aqui dentro da comarca de Montes Claros, onde você tem mais de uma vara competente, para o processo e julgamento do delito, neste caso, a competência será afirmada por distribuição. Chegou até a justiça o inquérito policial, chegou o inquérito lá antes mesmo da propositura da ação. Vocês vejam aí que o parágrafo único, ele fecha, no fechamento dele ele fala
que qualquer diligência anterior à denúncia ou à queixa prevenirá da ação penal. Então, nós não precisamos nem da propositura da ação, mesmo antes, quando ainda estamos diante de um inquérito policial. A competência ela será afirmada por distribuição. A competência será afirmada por distribuição. O inquérito ele é encaminhado para a Justiça e, neste momento, por meio de critérios próprios de distribuição, né, não há nenhuma preferência, predileção por qualquer das varas, será simplesmente determinada a distribuição por competência, ou vai para a primeira ou vai para a segunda vara criminal. Essa é a determinação de competência por distribuição. Mera distribuição aleatória, para que nós não tenhamos direcionamento. Não é? Nós não teremos direcionamento para o julgamento deste ou daquele caso. Agora, vejam vocês, o que a gente retira do parágrafo único é o seguinte, como eu disse, a distribuição do inquérito, ela já determinará a competência da vara respectiva. A distribuição do inquérito para a vara. A distribuição do inquérito para a vara criminal. Agora, não precisa nem mesmo do inquérito estar concluído, porque nós temos um inquérito policial. Se eu mando este inquérito, se a polícia manda este inquérito policial para a Justiça, solicitando prazo, conclusão de inquérito policial, prazo de 10 dias réu preso, 30 dias réu solto. Se a polícia precisar de mais prazo para concluir a investigação, o simples encaminhamento para a Justiça, para que seja concedido mais prazo, já torna o juiz prevento. O inquérito foi encaminhado, não concluído para a Justiça, em que o delegado está pedindo prazo, porque ainda tem uma prova pericial para ser concluída. Para a concessão deste prazo, o inquérito vai ter que ir para alguma das varas criminais. Foi para a primeira vara criminal, pronto. Primeira vara criminal tornou-se preventa. Esse inquérito vai ser devolvido para a polícia. Quando ele for devolvido para a polícia vai concluir a investigação, e quando a polícia novamente encaminhar para a Justiça, ele já vai direto para a primeira vara criminal, porque já foi fixada a competência da primeira vara criminal em razão daquele pedido anterior de prazo, ok? E ainda que nós não estivermos falando de pedido de prazo, vejam vocês, está lá, ó, a concessão de fiança, se estivermos falando de réu preso, a decretação de prisão preventiva de investigado preso, né? A decretação de prisão preventiva, se nós estivermos falando de indiciado solto em que a polícia representou pela prisão preventiva, ou qualquer outra diligência. Qual diligência poderia ser? Uma representação por busca e apreensão, uma representação por quebra de sigilo bancário, uma representação por quebra de sigilo fiscal, correto? São todas medidas que tornam o juiz prevento, porque para a concessão de qualquer dessas medidas, um juiz vai ter que se manifestar. Eu instaurei meu inquérito hoje, e instaurado meu inquérito hoje, eu preciso fazer uma busca e apreensão, eu preciso de um mandado de busca e apreensão. O que eu faço? Eu já encaminho o inquérito para o juiz hoje, com uma representação por busca e apreensão. Eu não espero nem dar os 30 dias para a conclusão, não. Eu já tenho todos os elementos de prova ali no primeiro, que me dão sustentação, todos os elementos de prova que me dão sustentação. Aqui, ó, é facinho de exemplificar para vocês. Investigações que eu tenho lá de pedofilia. A primeira coisa que uma das primeiras coisas que a gente consegue no inquérito policial é a busca e apreensão. E essa busca e apreensão, ela se faz antes mesmo da conclusão do inquérito policial. Eu já encaminho o inquérito para a Justiça solicitando uma busca e apreensão. Este juiz que se manifesta me concedendo o mandado de busca, ele torna-se prevento para a ação penal. O inquérito vai voltar, eu vou dar cumprimento à busca e apreensão, vou obter os elementos de prova, vou ouvir a pessoa, eventuais testemunhas, concluo o inquérito policial e o encaminho para o juiz. Esse juiz que me concedeu a busca e apreensão torna-se prevento para a ação penal. Ok? Competência por
distribuição, quando temos mais de um juiz, mais de uma vara igualmente competente na mesma comarca ou subseção judiciária. Tranquilo, gente? Vamos lá. Competência por conexão. Competência por conexão. Olha lá. Fala-se que há conexão quando, de alguma forma, nós temos o cometimento de mais de um delito, correto? Quando nós temos cometimento de mais de um delito, e esses delitos, de alguma forma, encontram-se relacionados uns com os outros. Temos conexão quando temos o cometimento de mais de um delito, e esses delitos se encontram, de alguma forma, relacionados uns com os outros, ok? E, neste caso, nós também precisamos de critérios para determinação de competência, já que temos mais de um delito. Como é que a competência é estabelecida havendo conexão? Artigo 76. Se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Então, esse é um primeiro critério de determinação de conexão. A competência será determinada por conexão, mais uma vez, se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso de tempo e o lugar, ou por várias pessoas, uma contra as outras. Primeiro momento, gente, aqui no artigo 76, nós temos que entender o que é que vem a ser conexão. Como dito para vocês, na conexão, fala-se em conexão quando nós temos mais de um delito e, de alguma forma, esses delitos encontram-se uns ligados um ligado ao outro, ou uns ligados aos outros, né? Aqui no caso, neste inciso 1, nós temos três exemplos de conexão. Em todos eles aqui, nós temos cometimento de mais de um delito. Olha lá, na primeira parte do inciso, nós temos a chamada conexão intersubjetiva por simultaneidade. Primeira parte do inciso, conexão intersubjetiva por simultaneidade. Ocorrendo mais de uma infração, duas ou mais, não é isso? Nós temos duas pessoas praticando ao mesmo tempo, várias pessoas reunidas. Quando vocês estudaram concurso de pessoas, tem a chamada autoria colateral. O que é autoria colateral? É quando duas ou mais pessoas cometem delitos, não havendo entre elas combinação, não havendo entre elas prévio ajuste. O prévio ajuste, ou chamado liame subjetivo, é um elemento indispensável para o concurso de pessoas. Nessa primeira parte do inciso 1, não se trata de concurso de pessoas, se trata de autoria colateral. Não existe ajuste entre elas, correto? Várias pessoas, simultaneamente, sem uma aderir à conduta da outra, decidem, vamos lá, o Capês traz até um exemplo interessante, você tem ali várias pessoas, sem haver prévio ajuste entre elas, decidem destruir, danificar esses jogos, né? Briga de torcida organizada. A torcida, não uma contra a outra, essa primeira parte aqui, conexão intersubjetiva por simultaneidade, mas várias pessoas decidem
destruir o estádio lá. O time perdeu, várias pessoas de um mesmo time decidem destruir o estádio. Nós temos autoria colateral neste caso. Cai na primeira modalidade aqui, conexão intersubjetiva por simultaneidade. Não existe prévio ajuste entre elas. Situação um pouquinho diferente é a chamada intersubjetiva concursal. Aqui sim, aqui nós não temos autoria colateral. Nós temos concurso de pessoas. A segunda parte do inciso 1. Ou por várias pessoas em concurso, embora havendo até a possibilidade de ser diverso do lugar, de diversidade de lugar ou de tempo. Vamos pensar nessa mesma situação do estádio, só que aí nós não teremos mera autoria colateral. Nós teremos, sim, um ajuste entre esses torcedores com o propósito de detonarem o estádio de futebol. Nós temos concurso de pessoas. É a segunda modalidade de conexão. Terceira modalidade de conexão. Se nós tivermos várias pessoas umas contra as outras, aí suponhamos que nós não temos apenas a torcida organizada, né, a torcida que perdeu, do time que perdeu o jogo, eles não vão simplesmente destruir o estádio, não. Vai ser uma torcida brigando contra a outra. Vários delitos, várias pessoas. Nós também, neste caso, temos conexão. Mas pergunta, mas e daí? O que tem isso a ver com competência? O juiz que for competente para um delito será para todos. O juiz que for competente para um delito, competente para o processo e julgamento de um delito, será competente para o processo e julgamento de todos. Por isso que se fala em determinação de competência por conexão. Determinação de competência por conexão. Correto? Isso é inciso 1. Inciso 2. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Aqui é a chamada conexão objetiva, lógica ou material. Mais uma vez, se, no mesmo caso, houverem sido praticadas umas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir a impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Mais uma vez, nós temos o cometimento de mais de uma infração. No inciso 2, nós não necessariamente temos o concurso de pessoas, nós podemos ter o delito, os delitos, né? Porque quando nós falamos em conexão, nós temos mais de um delito. Nós podemos ter os delitos cometidos pela mesma pessoa, só que um foi cometido para facilitar ou ocultar outros delitos, ou para conseguir a impunidade ou vantagem de qualquer deles. Por exemplo, se nós temos um delito primeiro, vamos supor que a gente tem um delito de estelionato de qualquer natureza, um estelionato de qualquer natureza, e esse estelionato ele foi precedido por uma falsificação de documento público. Não é a pessoa para se fazer passar por um terceiro, para se fazer passar por um terceiro e, por exemplo, obter de maneira fraudulenta um empréstimo bancário, ele falsificou carteira de identidade, falsificou documentos, falsificou certidão de nascimento, falsificou documentos públicos. Nós temos a falsificação de um documento e nós temos o seguinte crime de estelionato. Neste caso, um delito foi praticado para facilitar o cometimento de outro. Temos dois delitos. O mesmo juiz que é competente para um, é competente para o outro. Determinação de competência por conexão. Ou, segunda parte do inciso 2, nós temos um delito
praticado para conseguir a impunidade ou a vantagem em relação ao outro ou aos outros. A gente pode pensar no delito de homicídio e ocultação de cadáver. Nós podemos ter uma determinada circunstância em que a pessoa, além de matar a vítima, ocultou o cadáver, tocou fogo no cadáver. Nós temos aí 2 delitos, um cometido para garantir a impunidade do outro, né? Você sumir com a prova. Beleza? Conexão, critério de determinação de competência, segunda modalidade do inciso 2, conexão objetiva, lógica ou material. Vocês vejam que a do inciso 1, ainda que destrinchada, né? O inciso 1, todos eles tratam-se de conexão intersubjetiva, porque nós temos o que se estabelece em razão das pessoas. O estabelecimento da competência por conexão é em razão das pessoas, por isso que se fala em intersubjetiva. No inciso 2, nós temos a conexão objetiva ou lógica. O que estabelece, o critério de estabelecimento é os delitos. Inciso 3, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, que é a chamada conexão instrumental ou probatória. Conexão instrumental ou probatória. Se nós tivermos qualquer delito em que, quaisquer delitos, né, mais de um delito, em que a prova de um interfira na prova do outro, vamos pensar de alguma forma, pessoa que, cometimento de homicídios, vamos pensar aqui numa hipótese, cometimento de homicídios em que, para se saber se tratou de uma poderia ter sido cometido com o mesmo instrumento, com a mesma arma, e aí o exame de balística interesse, o mesmo exame de balística interesse para os 2 delitos, não é, gente? Aquele exame que se faz lá nas ranhuras do projétil. Vamos pensar que em todos os 2 casos já teve o disparo de arma de fogo e o projétil ficou retido dentro do corpo das vítimas. Você pode fazer a extração do projétil, sendo localizada a arma, você pode fazer o exame de balística para ver se aquele projétil saiu daquela arma de fogo, correto? Podemos pensar em uma determinada situação em que seja conveniente a reunião. Nós temos crimes cometidos em conexão, chamada conexão probatória, essa terceira modalidade, e seria conveniente termos os processos reunidos, andarem todos diante de um mesmo juiz de direito. Teremos a afirmação de competência nessa circunstância por conexão. E qual o interesse, gente? Qual o interesse de, havendo mais de um delito, qual o interesse de nós termos um juiz, o estabelecimento de que os processos tramitem perante um mesmo juiz de direito? Pela facilitação da prova, né, para você não ter que produzir prova mais de uma vez, por uma questão de economia processual, e também para que nós não tenhamos sentenças conflitantes, correto? Ok. Vamos lá. Competência por continência. Competência por continência. Continência é um pouquinho diferente de conexão, mas é uma diferença conceitual. Mas, da mesma forma, nós temos o cometimento de mais da mesma forma, nós temos, é um critério determinador de competência.
Só que ela é um pouquinho diferente da conexão. Vamos lá. A competência será determinada pela conexão quando 1. Duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então, no inciso 1, nós temos o concurso de pessoa clássico, em que nós temos apenas uma infração. Vocês vejam que no artigo 76, onde determina a competência por conexão, em todos os 3 incisos, fala-se em todos os 3 incisos, fala-se da competência, da determinação de competência, havendo mais de um delito. Nós temos sempre mais de um delito, né? Qualquer dos incisos 1, 2, 3, aqui, qualquer dos 3 incisos do artigo 76, nós temos mais de um delito sendo cometido. Aqui no artigo 77, a primeira modalidade de continência, nós temos uma mesma infração penal. Temos uma mesma infração penal sendo cometida em concurso de pessoas. Um só delito, vários autores. É o primeiro critério de determinação de competência. De determinação de competência, exatamente. Aqui, primeira modalidade de continência. A segunda modalidade de continência é a prevista no inciso 2, no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. Aqui, eu coloquei entre parênteses os 70, 73 e 74, porque, na verdade, o CPP, ele fazia referência à parte geral anterior do Código Penal. Nós tivemos uma reforma da parte geral do Código Penal na década de 80. E o CPP ele não foi atualizado. Então, antes, o que na parte geral anterior do Código Penal era 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte, e 54, passou a ser 70, 73 e 74 do Código Penal. 70, 73 e 74, trata-se de concurso formal, erro de execução e resultado diverso do pretendido. Isso vocês já estudaram lá na parte geral de direito penal. Erro de execução, concurso formal, erro de execução e resultado diverso do pretendido. Artigos 70, 73 e 74. Neste caso, nós também teremos continência, e em razão da continência, um mesmo juiz vai julgar os 2 ou mais delitos. Em casos de, mais uma vez, concurso formal, erro de execução, resultado diverso do pretendido. Beleza? Todos os 3 institutos vocês já estudaram lá em direito penal. Conexão temos, então, no artigo 76, continência temos no artigo 77. Beleza, gente? É importante sabermos a distinção de uma e outra. Neste primeiro momento, é importante que nós sabemos que, havendo conexão ou havendo continência, conexão e continência definidas em lei, como acabei de apresentar aí para vocês, um só juiz vai julgar todos os delitos. Beleza? Um só juiz vai julgar todos os delitos. Vai ser um critério de determinação de competência. Já já vamos ver qual vai ser aqui. A partir do artigo 78, nós temos a determinação do foro prevalente. O que é a determinação do foro prevalente? Quando a gente fala de estabelecimento de critério de competência, pode ser que nós podemos chegar à seguinte situação. Pode ser que, diante de uma situação que configure conexão ou continência, você seria a bagunça desse negócio de determinação de competência, né?
Por isso que dá espaço para a gente ter voto de ministro lá em todo sentido, naquele caso do Lula. Pode ser que, havendo conexão ou continência, nós tenhamos desconsideradas as conexões, né? Desconsiderada a conexão ou continência, pode ser que nós tenhamos mais de um juiz igualmente competente. Mais uma vez, vamos pensar na situação em que nós temos o cometimento de mais de um delito, e em função do cometimento de mais de um delito, nós temos o cometimento de mais de um delito em situação que configure conexão ou continência, e em razão deste cometimento de mais de um delito que configure conexão ou continência, nós tenhamos 2 ou mais juízes igualmente competentes. Neste caso, como se trata de conexão ou continência, nós vamos ter que reunir reunir os delitos para serem julgados perante um mesmo juiz de direito. Mais uma vez, com o propósito de que nós tenhamos, por economia processual, para não termos dupla produção de prova, e também para que não tenhamos sentenças conflitantes. Beleza? Aí a situação é: qual juiz vai ser o competente? Qual juiz vai ser o competente? Estamos diante de situação de conexão ou continência. Qual juiz vai ser o competente? A determinação do juiz competente, o juiz que for competente, ele é chamado, disse que a vara criminal competente, né, disse que é a do foro prevalente, ou seja, a que tem prevalência sobre a outra. A que prevalece sobre a outra. Vamos lá, artigo 78. Na determinação de competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Se nós tivermos, o pessoal até brincava, se nós tivermos o que é muito comum, temos cometimento de 2 delitos em conexão probatória, vamos lá. Nós temos delito de tráfico cometido em conexão com delito de homicídio. Muito comum o cometimento de delito de homicídio em conexão com delito de tráfico de drogas. Neste caso, se nós tivermos, vamos pensar que nós temos 3 varas criminais na comarca. Temos uma vara exclusiva do júri, crimes dolosos contra a vida, e 2 outras varas para delitos comuns, primeira e segunda vara criminal. Se não houver conexão entre os crimes, o que é o lógico? O lógico é que o crime de tráfico vá para uma das varas criminais, primeira ou segunda, sendo distribuído entre elas, sendo competente por distribuição, e o crime doloso contra a vida vai para a vara do júri, beleza? Se não houver conexão. Porém, a situação do artigo 78 é quando há conexão. Porém, havendo conexão entre os 2 delitos, havendo ligação entre o delito de tráfico e o delito de homicídio, neste caso, nós temos uma vara exclusiva do júri na comarca. Essa vara, ela vai atrair, ela vai ser prevalente sobre uma das varas, uma das outras varas criminais para crimes comuns. Então, a vara do júri vai julgar não só o homicídio, como também o tráfico de drogas. Beleza? Inciso 1. Inciso 2. No concurso de jurisdições de mesma categoria, se estivermos falando de conexão ou continência, preponderará a do lugar da infração a que for cominada a pena mais grave. A linha A. Preponderará a do lugar da infração a qual for cominada a pena mais grave. Aqui nós temos uma situação diferente. Suponhamos que nós temos 2 delitos cometidos em conexão,
Nós temos 2 delitos cometidos em conexão. Conexão probatória, suponhamos. Porém, foi cometido em outra comarca. E outro foi cometido, cometido em uma comarca e outro cometido em outra comarca. Vamos pensar em um furto cometido em conexão com tráfico. Furto em conexão com tráfico. Qualquer daquelas conexões lá, previstas no 76. Furto e tráfico. Furto cometido em Bocaiúva, tráfico cometido em Montes Claros. Furto tem a pena menor do que a pena de tráfico, não é? Então, havendo conexão entre os dois, qual vai ser o foro prevalente? O foro prevalente vai ser o de Montes Claros, onde foi cometido o crime de tráfico. Há conexão? Há. O juiz tem que ser um só? Tem que ser um só. Mas como é que nós vamos saber qual vai ser o juiz? Vai ser o juiz da comarca onde foi cometido o delito de pena mais elevada. Tranquilo? A linha B. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Suponhamos, então, que, mesmíssima situação, Montes Claros e Bocaiúva, nós não estejamos agora falando de furto e tráfico, estejamos falando de furtos. Furtos cometidos em conexão, quaisquer das modalidades da conexão prevista lá de 76. Nós temos um furto em Bocaiúva, 2 furtos em Montes Claros. Furto e furto, a pena é a mesma. Se a pena é a mesma, tivemos uma maior quantidade de crimes cometidos em Montes Claros. Neste caso, a comarca de Montes Claros é prevalente para o processo de julgamento de todos os delitos. Beleza? A linha C, firmar-se-á competência pela prevenção nos outros casos. Se tratar de delito de mesma pena, e se houver sido praticado a mesma quantidade de delitos em ambas comarcas, 2 furtos em Bocaiúva, 2 furtos em Montes Claros, a competência vai ser firmada pela prevenção. O juiz que primeiro tomar conhecimento do fato, e entendendo-se por primeiro tomar conhecimento do fato, aquele que recebeu o inquérito policial, aquele que conceder quaisquer das medidas cautelares, aquele que já receber a denúncia, né? Quaisquer dessas situações, nós teremos o estabelecimento da competência por prevenção. Tranquilo? Tudo belezinha aí, né, gente? Vamos lá. Ainda falando de foro prevalente. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Se nós tivermos o cometimento de delitos em conexão, em que nós temos jurisdições de categorias diferentes, vai predominar de maior graduação. Suponhamos que nós temos 2 delitos cometidos em conexão, e nós temos muito isso aqui na comarca de Montes Claros, crime ambiental cometido em conexão com crime de extração mineral. A extração mineral sem autorização, extração de argila, de areia, de cascalho. A extração mineral, existe um crime específico previsto em lei, que, por entender que o subsolo é patrimônio da União, o crime é de competência da Vara Federal, da Justiça Federal. Então, nós temos o crime de extração mineral de competência da Justiça Federal e temos o crime ambiental que, via de regra, é competência da Justiça Estadual.
Em uma mesma situação, nós podemos ter os dois delitos cometidos em conexão: extração mineral e crime ambiental. Categorias de jurisdição diferentes. Como é que nós vamos determinar? Vamos determinar a de maior graduação. A de maior graduação é a Justiça Federal. A Justiça Federal vai ser competente tanto para o crime ambiental quanto para o crime de extração mineral. Beleza? Vai ser o foro prevalente. Inciso 4, no concurso entre jurisdição comum e jurisdição especial, prevalecerá a jurisdição especial. Aqui é o caso quando nós temos varas especializadas. Nós temos, por exemplo, varas especializadas na Justiça Federal. Nós temos varas especializadas de pedofilia em Belo Horizonte, temos varas especializadas de crime financeiro em Belo Horizonte. Se nós tivermos um crime de sonegação de imposto, vamos supor que a gente tem um crime de sonegação de imposto federal, imposto de renda, sonegação de imposto de renda, cometido em conexão com o crime financeiro. Crime financeiro, nós temos jurisdição especializada lá em Belo Horizonte, que é a vara específica para o Estado inteiro, vara especializada em crimes financeiros. Temos delitos cometidos em conexão. Neste caso, qual vara vai prevalecer? Vai prevalecer a de Belo Horizonte. O crime, as varas criminais, as varas federais aqui de Montes Claros deixam de ser competentes e passa o processo para a vara competente para o processo de julgamento dos dois delitos é lá em BH. Beleza? Artigo 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade de processo só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou unificação de penas. Mais uma vez, se não obstante a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade da jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para efeito de soma ou unificação de penas. Se as regras de conexão e continência, se nós temos delitos cometidos em conexão ou situações em que haja continência, se não foram observados os critérios de determinação de competência nestes casos, logo no início do processo, e tivemos processos instaurados perante juízes distintos, não sendo obedecida a regra do foro prevalente, a primeira parte do artigo 82, ele nos diz que, olha, ainda que tenham sido instaurados processos distintos, o juiz da vara prevalente, do foro prevalente, ele pode avocar para si o processo da outra vara criminal, a outra vara, né? E aí teremos a reunião dos processos. Ou, se este outro processo, que não da vara prevalente, ele só não vai ser avocado e unificado os processos se já houver uma sentença definitiva. Havendo uma sentença definitiva, né, vamos pensar naquele mesmíssimo caso do crime financeiro, temos um crime financeiro que está o processo lá em BH e temos um crime fiscal que está em uma das varas aqui em Montes Claros. Se nós já tivermos uma sentença definitiva transitada em julgado aqui em Montes Claros, em que houve a condenação, a reunião,
vai se dar apenas no momento posterior, quando nós tivermos a sentença condenatória lá em Belo Horizonte, da vara de crimes financeiros. Neste caso, nós teremos aí a unificação, e a unificação ela vai se dar com um único propósito. Vai se dar com um único propósito de cumprimento de pena. A análise probatória, a instrução processual, o julgamento já ocorreu com relação ao foro não prevalente. Então, não há sentido nós unificarmos o processo se já temos um concluído. Beleza? Separação de processos, gente. Separação de processos. Vamos lá. Artigo 79. A conexão e a continência. Isso. Artigo 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo 1. No concurso entre jurisdição comum e militar, se nós tivermos delitos cometidos em conexão ou continência, sendo um dos crimes, crimes militares, portanto, de competência da Justiça Militar. Neste caso, nós não temos a unificação, por mais que sejam cometidos em conexão e continência, nós teremos processos separados, um perante a Justiça Militar e outro perante a Justiça Comum. Tranquilo? E a segunda possibilidade de separação de processos, ainda que tenhamos conexão ou continência, é quando nós temos jurisdição da Justiça Comum e juizado de menores. Se nós tivermos, por exemplo, delitos cometidos em concurso de pessoas, em que nós temos delito cometido por um menor em conexão com delito cometido por um maior, neste caso, nós não vamos ter unificação de processo, por mais que esteja presente conexão ou continência. O menor será julgado perante a vara de menores e o maior será julgado perante a vara comum, né? Estivemos pensando aqui em Montes Claros, nós temos uma vara de menores e temos 2 varas criminais. No que diz respeito ao maior, será competente por distribuição para uma das varas criminais, e o menor vai para a vara de menores, ainda que tenha sido cometido em continência ou conexão. Beleza? Vamos lá. Cessará em qualquer caso, parágrafo 1º, cessará em qualquer caso a unidade do processo e, se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso do artigo 152. Localiza aí, por favor, gente, 152. 152, eu não coloquei ele no slide, não. 152 do CPP. Se não me engano, ele fala a respeito da insanidade de qualquer daqueles que cometeu o delito em conexão ou continência. Artigo 152 do CPP, por favor. Joga aqui no chat. Tum, 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 tum. Aqui, gente, por favor. É 152 do CPP. Se não me engano, diz respeito à superveniência de doença mental.
Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça. Isso. Se houver doença mental, se surgir a doença mental para qualquer dos acusados, falando em conexão ou continência, nós teremos a separação do processo e o processo prossegue somente com relação a aquele que não sofreu, né, que não sofreu aí que não foi acometido de doença mental. Parágrafo 2º, a unidade de processo não importará de julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorrer a hipótese do artigo 461. Localize aí, por favor, Júlia, 461 do CPP. Vamos lá no parágrafo 2º de novo. 461 do CPP. A unidade de processo não importará de julgamento se houver corréu foragido ou que possa ser julgado à revelia, ou ocorrer qualquer da hipótese, ou ocorrer a hipótese do artigo 461. 461. Ok. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a intimação por mandado, ou na oportunidade do artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento, indicando a sua localização. Mais uma vez, o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade que trata o 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento, indicando a sua localização. Aqui, gente, no parágrafo 2º, então, o que nós temos? Nós temos a indicação de que, por mais que o processo possa reunir e termos ali, em razão da conexão ou continência, duas pessoas sendo julgadas em um mesmo processo, o parágrafo 2º, ele nos traz situação em que, por mais que nós tenhamos em um mesmo processo duas ou mais pessoas, por conexão ou continência, não necessariamente teremos unidade de julgamento. Não necessariamente teremos uma decisão, não teremos decisão com relação aos dois, simultaneamente. É isso que o parágrafo 2º está nos dizendo. Não teremos necessariamente decisão simultânea com relação aos dois. Em quais situações? Primeiro, se tivermos réu foragido que não possa ser julgado à revelia, tivermos um réu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou se ocorrer qualquer da hipótese do artigo 461. 461, como nós dissemos, a pessoa indicou testemunha com localização certa, estabeleceu-se que essa testemunha é imprescindível para o julgamento. O que nós temos? Temos a separação. Aquele em que não houve a indicação dessas testemunhas terá o seu, por mais que haja conexão ou continência, ele terá o seu julgamento, será dado desde já. Não teremos o julgamento definitivo com relação àquele que indicou a testemunha, que não foi ouvida, 461, ou se tivermos alguém que esteja foragido e não possa ser julgado à revelia, por mais que tenhamos unidade de processo. Beleza? Teremos unidade de processo, mas não teremos unidade de julgamento. É disso que trata o parágrafo 2º. Artigo 80. Será facultativa a separação do processo quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempos e lugares diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados, e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo,
relevante o juiz reputar conveniente a separação. Artigo 80, será facultativa a separação, nos outros casos a separação é obrigatória. No parágrafo 1º, do artigo 79, nos incisos 1 e 2, a separação é obrigatória. O artigo 80, ele fala do artigo 79, né? Inciso 1 e 2 do 79. E o parágrafo 1º do 79, nós temos situações de separação obrigatória. O artigo 80, nós temos um caso de separação facultativa. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo e lugares diferentes. Então, nós não temos, neste caso, um comprometimento probatório, não é? Até mesmo porque as provas serão distintas. Se nós tivermos crimes cometidos em conexão, porém, forem em situação de tempo e lugares diferentes, não houver esse comprometimento na produção da prova, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória. Se nós tivermos um grande número de acusados e tivermos, por exemplo, gente foragido, ou tivermos a necessidade de produzir uma grande quantidade de provas testemunhais, neste caso, provas testemunhais, algumas indicadas apenas por um dos autores, nós podemos ter a separação do processo para que não se prejudique a todos, né? De repente, aquele que está provocando a demora processual, temos um grande número de acusados, e aquele que está provocando a demora processual é apenas um, todos eles presos provisoriamente, é apenas um dos acusados, neste caso nós podemos ter separação para que os demais não sejam prejudicados com a extensão da sua prisão provisória. Então, eles estão presos preventivamente e vão ter que continuar presos preventivamente porque um dos acusados apresentou ali uma relação de provas que ele quer produzir que vai estender o processo demais. Então, neste caso, o juiz pode facultativamente separar o processo. Ou, por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Pode ser outra circunstância que não estas aí elencadas em lei. Por último, para fecharmos aqui, perpetuatio jurisdictionis. Perpetuação da jurisdição. Artigo 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo de sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória, ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará em relação aos demais processos. Suponhamos aí, naquele exemplo dado, vamos ler mais uma vez. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo de sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória, ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Suponhamos que nós estamos aí diante daquele delito que eu falei para vocês, daquele caso em que nós temos um crime financeiro e um crime fiscal. Crime fiscal, tivemos a instauração dos processos, eles foram cometidos em conexão, porém, apesar de serem cometidos em conexão, houve a instauração de um processo aqui em Montes Claros e a instauração de uma ação lá em Belo Horizonte, na vara especializada para crimes financeiros. Estou falando de Justiça Federal, viu, gente? Aí nós teremos a avocação, tivemos processos instaurados separadamente, tivemos a avocação e a união dos processos, todos lá perante a vara especializada em Belo Horizonte. O que o artigo 81 está nos dizendo é, olha, apesar de nós tivemos essa reunião, mesmo que o juiz, lá da vara especializada, ao final do processo, entenda que,
na verdade, não houve o crime financeiro. Mesmo que ele absolva a pessoa do crime financeiro, ele continua sendo competente para o crime fiscal. Ele não deixa de ser competente para o crime fiscal e o processo volta aqui para Montes Claros. Não. Ele continua sendo competente para o crime fiscal. Seja uma situação em que ele absolva o crime financeiro, ou seja uma situação em que ele desclassifique do crime financeiro. Suponhamos que ele não absolva, mas ele entenda que não se trata ali de um crime financeiro. Se trata de um crime de qualquer outra natureza, que seria de competência de vara não especializada. Delito tendo sido cometido aqui em Montes Claros seria competente para o crime fiscal e para este outro delito que o juiz da vara federal entendeu, o juiz da vara especializada lá de Belo Horizonte, ele entendeu que não se trata mais de um crime financeiro, se trata de um outro delito comum, de competência de vara não especializada. Neste caso, apesar dele ter desclassificado, ele continua competente, tanto para o crime que ele desclassificou, quanto para o delito que, a princípio, era de uma das varas de Montes Claros. Ele continua competente para os dois. Beleza? Temos uma exceção, a única exceção que nós temos a isso são com relação aos crimes dolosos contra a vida. Olha lá, parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração, ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juiz competente. Aqui é a seguinte situação, vamos lá mais uma vez. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz que vier a desclassificar a infração, ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juiz competente. Aqui no júri é um tiquinho diferente. Vamos pensar, porque nós vamos ver, quando nós vamos estudar procedimento do júri, que o procedimento do júri ele tem duas fases. Ele tem uma fase perante o juiz de direito e ele tem uma segunda fase perante o tribunal do júri propriamente. Suponhamos que nós estejamos falando de um homicídio cometido em conexão com um crime de tráfico. Mais uma vez, para ficar bem claro, tráfico, a princípio, seria de uma das varas. Suponhamos que aqui em Montes Claros nós temos primeira, segunda vara e uma vara exclusiva de júri. O crime de tráfico, a princípio, seria de competência da primeira ou segunda vara. Mas como ele foi cometido em conexão com o crime de homicídio, a vara do júri atraiu para si a competência também para o crime de tráfico. Beleza? O que o parágrafo único ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo, olha, se o juiz, ele não está falando do júri, ele está falando do juiz, então ele está falando da primeira fase. Se o juiz, ao final dessa primeira fase, se ele desclassificar a infração, se ele entender que não se trata de, vamos mudar só para ficar mais fácil, vamos supor que não se trata de um homicídio, mas de uma tentativa de homicídio. Se o juiz, ao final, entender que não se trata de uma tentativa de homicídio, mas sim de uma lesão corporal, se for lesão corporal, isso, ao final dessa primeira fase, se o juiz entender que se trata de uma lesão corporal, então ele deixa de ser competente. Ou se ele impronunciar, e nós vamos ver a diferença entre impronúncia e absolvição sumária, mas todas as três situações, só para ficar bem claro, não vamos entrar aqui no mérito agora, porque nós não vamos estudar procedimento de júri, mas em todas essas três situações, ou seja, desclassificação da infração, impronúncia ou absolvição, que é chamada de absolvição perante o juiz de direito, em qualquer dessas três situações que ocorrem perante o juiz de direito, elas não ocorrem no tribunal do júri, elas ocorrem na primeira fase. Em todas essas três situações, o parágrafo único ele está se referindo ao doloso contra a vida. Vamos voltar à tentativa de homicídio. Lembra? Falamos de tentativa de homicídio e tráfico. Em todas as três situações, nós estamos falando de desclassificação, impronúncia ou absolvição do crime
doloso contra a vida, da tentativa de homicídio. Em quaisquer dessas situações, o juiz ele não continuará competente para o outro crime, ele não continuará competente para o crime de tráfico. Ele deixa de ser e o processo é remetido para o processo é remetido para o juiz competente. No nosso caso aqui citado, temos as duas varas criminais em Montes Claros, ele sai do júri e vai para uma das duas varas, vai ser determinada a competência por distribuição. Tranquilo? Essa decisão que está falando o parágrafo único, ela é, então, uma exceção ao artigo 81, porque o artigo 81, quando não é crime doloso contra a vida, o juiz que recebeu outro processo em razão da conexão ou continência, ele continua competente. Ele continua competente, mesmo que ele absolva ou desclassifique. A diferença é que, se for vara do júri, se for crime doloso contra a vida, o juiz, nessa primeira fase de atuação dele, porque, como dito, o processo ele é dividido, tem uma primeira fase perante o juiz e uma segunda fase perante o tribunal do júri. Nessa primeira fase, se ele, no que diz respeito ao crime doloso contra a vida, se ele desclassificar a infração, se ele impronunciar ou se ele absolver, em quaisquer desses casos, ele deixa de ser competente para o outro delito cometido em conexão e o processo é remetido para o juiz competente. Se tivermos mais de um juiz, como no exemplo dado aqui em Montes Claros, temos duas varas criminais, vai ser distribuída entre elas, vai ser determinada a competência por distribuição. Beleza, gente? Meio complicado, né? Determinação de competência é uma matéria meio complicada. Não é à toa que deu a bagunça que deu aí no Supremo. No dúvidas? Não? Professor bom desse, ninguém tem dúvida, não, né, gente? Vamos para a nossa chamada. Guarda aí só um momentinho. Deixa eu interromper a gravação aqui. Eu estou bolando um trabalho aí, viu? Nós vamos fazer um trabalho do julgamento do Lula sem emoção. Você lembra lá, quando você vai lá no